Ora bem, nós vamos então iniciar a nossa celebração. É só, de facto, tempo para dar aqui assim um toque àqueles que estão atrás de mim, o coro, para começarmos a nossa celebração. E, como sempre, se puderem, se não for pedir muito, façam o favor de se levantarem. Bom dia, assisti de França, diz a Clélia que é de Casal de Álvaro, que está lá, mas que também está cá através das tecnologias. Bom dia de São Paulo, 5h30 da manhã, mas estamos juntos na Eucaristia. Para eles, para nós todos, eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pois hoje é um dia diferente, é um dia especial. Primeiro porque é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. É o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, domingo. Por outro lado, aqui também na nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, nós hoje, além da Eucaristia que temos neste domingo, temos também connosco as crianças do 2º ano da catequese familiar e que hoje, daqui a bocadinho, na altura própria, irão também fazer hoje a sua festa do Pai Nosso. Uma festa que poderia e deveria ser feita há mais tempo, mas devido a estes condicionalismos e ao facto de não podermos celebrar a Eucaristia comunitária, com a presença do povo, só hoje e agora é que é possível. E há paróquias, e eu estou a falar também das minhas, outras, que de facto ainda nem sequer fizeram, porque houve este hiato, este intervalo, e em que é preciso de facto um esforço muito grande. Desde já vos faço este apelo, porque começamos a ficar mais dormentes, mais moles, desculpem a palavra, deixar correr, é mais uma menos uma. Então se antes era assim, porque é que agora não pode ser assim? Então se antes eu nem saía de casa e tinha a missa, porque é que agora tenho que ir? E podemos cair neste tipo de conversa, uma conversa que para nós cristãos não tem muito sentido, porque onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Estamos aqui mais do que 3. E Ele está no meio de nós. E Ele está, de facto, hoje, vai falar-nos, vai dizer a cada um de nós aquilo que cada um deve, ao fim e ao cabo, tomar consciência para ser mais aquilo que diz ser cristão. E porque nem sempre o somos, porque muitas vezes esta palavra é uma palavra apenas sociológica, ou seja,
Eu sou cristão, fui batizado há algures, há tempos, já nem sei quem é que foi, eu era pequenino, agora de facto só de vez em quando é que vou e não sei o quê. Há muita gente assim, como sabem. E portanto, porque para nós, esta coisa da Eucaristia não é apenas uma questão de sociologia, é uma questão de fé pessoal, por isso é que estamos aqui. E porque nem sempre nos portamos bem, eu falo por mim e cada um certamente falará por si, vamos dar conta daquilo que não esteve bem e por isso confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Cristo tem piedade de nós, somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do nosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, está bem? Se calhar, e se assim quiserem, eu pedi aos leitores que, quando for a leitura, podem tirar para se ouvir melhor, se assim me entenderes. Leitura do livro do profeta de Jeremias. Disse Jeremias: Eu ouvi as invictas da multidão, terror de toda a parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar, e assim o podemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso, e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna, que não será esquecida. Senhor do Universo, que sondais o justo
e percrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente. Pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida ao pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Pela vossa misericórdia, atendei-me, Senhor. Por vós tenho suportado afrontas, cobrindo-se o meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa casa e recaiu-me sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. A vós, Senhor, eleva a minha súplica. No momento propício, meu Deus. Pela vossa grande bondade, respondei-me em prova da vossa salvação. Tirai-me do lamaçal, para que não me afunde, livrai-me dos que me odeiam e do abismo das águas. Pela grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Vós, humildes, olhei e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Louvem-no o céu e a terra, os mares e quanto neles se move. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Leitura da Epístola de Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só pereceram muitos, com muitos mais razão à graça de Deus. Dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a muitos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que, por lançar na hiena a alma e o corpo, não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nenhum só deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele
que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Então, mais uma vez, para todos, sejam bem-vindos. Para todos vós que estáis aqui no adro da nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, no Arciprestado de Águeda, na Diocese de Aveiro. Uma saudação também para todos aqueles que estão na nossa companhia, desde o nosso país, desde o Porto, passando também por Esmoriz, passando também aqui por mais perto de nós, mas também por aqueles que estão mais longe, como o Marcelo, que está em São Paulo, com 4 horas a menos de diferença, e também a Clélia, que está, como já dizia há pouco, na França, ela que é a nossa conterrânea e que está lá imigrada, em França. Para todos eles, para todos vós, sejam bem-vindos, também para colegas meus que estão aqui, que eu conheço pessoalmente, e que são, um deles é de Braga. Olá, Zé. E ele sabe quem é. Para todos eles, uma saudação de facto amiga e também uma saudação de boas-vindas a todos. Muito toca este sino aqui. Muito toca este nosso sino. Quando começa a tocar é sempre a dobrarem. Ora bem, como deram conta, estas leituras que nós tivemos ocasião de escutar, bem nos dizer hoje que esta coisa de ser cristão não é fácil. Esta coisa de ser cristão não é fácil. Esta coisa de ser profeta nos nossos dias não é fácil. Dizia, ou lia-se na primeira leitura, que a Márcia leu, disse Jeremias: eu ouvia as invectivas da multidão. E agora, para termos uma ideia do que isto é, tudo assim a apontar a dedo, porque ele fez isto, porque fez aquilo, porque ele deve morrer, não sei mais quantos. Terror por toda a parte. Denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar, e assim nós poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso, disse o profeta Jeremias. E é interessante, isto é mesmo aquilo que se chama uma coisa interativa, porque o Marcelo, que está em São Paulo, dizia mesmo, Jeremias não teve uma vida fácil. Alguns estudiosos dizem que ele foi assassinado e o seu corpo escondido, mas as suas palavras de vida ecoam até hoje em nossas liturgias e na nossa vida. E de facto, esta leitura de Jeremias, de quem o Marcelo está a falar, esta leitura de Jeremias, de onde é tirada esta leitura que tivemos ocasião de escutar, é exatamente o exemplo disso. Quantas e quantas vezes nós somos confrontados com isto? Porque a gente, no fundo, tem a ideia, desculpem se me engano, mas de certeza que não me engano assim muito. Mas temos a ideia assim: ora bem, eu sou cristão, eu rezo umas coisas, eu vou a Fátima, eu de facto sou religioso, eu ando na catequese, e portanto, pronto, Deus deve olhar para mim, já que tu fazes isto, olha, toma lá, então também te dou estas coisas todas, já que tu me fazes estas coisas todas boas também, assim eu também te dou o mesmo. E às vezes, aquilo que a gente pensa que é bom, não é bom. A gente pensa que aquilo que a gente está a precisar não é aquilo que precisamos. A gente nunca pensa isto, mas mais tarde é que dá por isto. O que é que o Senhor me quererá dizer com isto? Com uma vida, olha, ainda de facto, foi hoje aqui e agora. Hoje aqui e agora. Agora, há uns minutos atrás, antes da missa começar,
Estamos a transmitir em direto, como sabem, e antes de transmitir a Eucaristia, uma vez que temos aqui a internet, apareceu-me, quem tem Facebook sabe o que isto é, apareceu de facto uma publicação de uma das minhas amigas. E dizia, não para mim, porque ela nem sabe, digo eu, penso que não saberá, não estará a ver, apesar de eu dizer que ia rezar pelo pai dela. E dizia que Deus, como é que era? Estava revoltada. Pronto, estava revoltada. Eu estou a falar daquela situação que vocês tiveram certamente já conhecimento, daquele senhor que penso que chamava-se Eugênio, que estava casado precisamente com uma funcionária da Adolfo Portela, que eu conheço muito bem e que é minha amiga, quando fui professor na escola, a Cristina, e ela também de facto, e ontem disse-lhe a mesma coisa, e hoje foi pelos vistos a filha deste senhor, que foi operado ao joelho e depois morreu porque caiu da janela abaixo. Ou o que terá acontecido, mas isso também não importa agora. O que importa é que no meio destas coisas todas, com esta revolta toda, nós nunca vamos pensar que Deus quer uma coisa destas. Que era aquilo que esta nossa amiga, a filha deste senhor, estava um pouquinho, o que é compreensível, porque está nesta fase de revolta que é mais que normal. Mas Deus não quer nada disto. Alguma vez, nós que estamos agora assim, de uma maneira mais calma, alguma vez nos passa pela cabeça que Deus quer que as pessoas morram e morram deste jeito? Não querem. Alguma vez nos pode passar pela cabeça que Deus quer que as pessoas tenham sofrimento e que sofram e para pagar os pecados que fizeram e por aí fora? Não pode ser. Esta ideia que temos na cabeça é bom que a tiremos, porque isto não tem nada a ver com fé, nem com religião, nem com cristianismo. É desculpável que esta nossa amiga possa pensar assim desta maneira, porque é assim mesmo, está quente. E quem é que não estaria? Quem é que não estaria? Tem uma pessoa que vai ser operada ao joelho, depois morre porque cai de uma janela abaixo. Isto passa pela cabeça de alguém? Se é tão complicado para nós às vezes, perante certas situações, se às vezes até quando estamos a contar, porque é uma doença grave, e a pessoa vai hospitalizada, pronto, é aquilo que nós costumamos dizer, já começamos a pôr o coração de lado. Agora, uma pessoa que vai ser operada a um joelho e que morre porque cai de uma janela abaixo do segundo andar do Hospital de Aveiro, será que de facto alguém está preparado para uma coisa destas? Claro que não. Por isso é como dizia, voltamos à ideia que eu estava aqui a dizer. O Jeremias dizia assim: eu ouvia o ódio das pessoas, para falar assim uma linguagem mais acessível, porque invectivas, isto não, para a maior parte de nós não diz nada. Eu ouvia, digamos, as ameaças da multidão. Terror por toda a parte, denunciai, vamos denunciá-lo. Talvez ele dê um passo em falso, talvez ele se deixe enganar, e então nós vamos me enganar. Quem é que, se calhar, não, às vezes assim, outras vezes não, mas quem é que já não passou por situações destas? De pessoas que a gente pensava até que eram nossas amigas, e de facto, ao fim e ao cabo, saem amigos, eu só não vou dizer de Peniche, porque podem estar aqui alguns de Peniche, e podem não gostar desta conversa, mas vós também entendeis o que é que eu quero dizer com isto. E, portanto, Deus não quer o sofrimento, mas ele existe. Deus não quer que os seus seguidores, que os seus discípulos, que somos nós, passem por dificuldades e pelo ódio e não sei mais quantos. Mas Deus também dá-nos a nós e aos outros, àqueles que dizem mal de nós, dá-nos a coisa melhor que pode dar. Sabem qual é? É amor e vida e tudo mais, mas vocês não disseram o que era. Liberdade. E porque nos dá precisamente a liberdade de sermos nós próprios, de fazer aquilo que a gente quer, mesmo que não seja aquilo que é o mais conveniente. Eu digo muitas vezes isto: olha, eu gosto tanto de ti. Se fores por aqui, olha, és capaz de ser mais feliz, põe lá e tal, e não sei o quê. Se fores por acolá, tu é que sabes, mas olha, eu não te aconselho.
porque é capaz de ser mais fácil, mas olha que não vais longe por aí. E depois nós somos casmurros e dizemos assim, nós. Mas eu é que sei. Tens alguma coisa a meter-te comigo? A vida é minha. Hã? E andamos nesta conversa. E depois queixamos-nos. Porque Deus é assim, porque Deus é assado. Não, Deus não é assim nem é assado. Tu é que não foste capaz de usar a liberdade que Ele te deu da forma responsável. Da forma mais digna. Da forma mais séria. E é por isso que o nosso Deus hoje, eu digo isto a propósito porque também fiquei chocado com isto, com esta situação, quando são pessoas conhecidas e quando são coisas pouco habituais, nós ficamos assim impressionados, mas isto é para nós, de facto, uma ocasião de repensar a vida, de repensar a vida que nós temos, que nós levamos, e que diz-nos aqui uma coisa no Evangelho de hoje, de São Mateus: não tenhais medo dos homens, pois não há nada encoberto que não venha a descobrir-se. Não há nada oculto que não venha a conhecer-se. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena, que era o lixo lá da cidade de Jerusalém, onde se queimavam o lixo da cidade. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, é Jesus quem o diz, no Evangelho de hoje, para os Jeremias e para os Jeremias que estão aqui a começar por mim, não temais. Não temais. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Valeis mais do que muitos passarinhos que nos estão agora aqui a fazer companhia. Olha, agora calaram-se. É curioso. Pronto, está bem, já faltava. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei. Isto é uma forma diferente de dizer aquilo que já se disse antes. Meus amigos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar consciência. Exatamente, o Evangelho nos lembra, diz Marcelo, que está em São Paulo, que nós valemos mais do que todos esses passarinhos à nossa volta, à vossa volta. E olha como eles vivem em liberdade. Se valemos mais, podemos viver ainda melhor. E sem medo, diz ele. E é verdade. O Evangelho nos lembra, diz a Isabel Pereira, que não sei onde é que ela está, que nós valemos mais do que todos esses passarinhos à nossa volta. E olhem como eles vivem em liberdade. Pronto, exatamente. Bem, já estou, de facto, fiquei desorientado com os passarinhos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que ajude esta gente que anda no segundo ano, ou que andou no segundo ano, ou que frequentou o segundo ano da catequese familiar e que vai daqui a bocadinho também fazer a festa do Pai Nosso. É Jesus hoje que vos diz a vocês todos que estão hoje aqui. Vocês são muito importantes para Jesus. Ele quer todos os domingos e todos os sábados, quando começar a catequese, graças a Deus que isto não vai ser sempre assim, esperemos nós. Ele quer marcar encontro com vocês todos. Não aqui, mas até na igreja, quando as coisas estiverem melhor. Eu peço a eles, a todos vós, que não falteis a este encontro, em que ele nos diz aquilo que disse há pouco. Nós valemos muito mais do que muitos passarinhos. Vamos continuar também? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus.
verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós vamos continuar com a nossa celebração, e a oração do humilde atravessa as nuvens e chega ao trono de Deus. Cheios de fé, invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e imploremos humildemente, e a cada pedido que vai ser agora formulado, nós vamos dizer assim: Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Santa Igreja, barca dos apóstolos sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os temores, oremos, irmãos. Deus, vem em nosso auxílio. Pelo mundo afligido, por mal sem conta, para descobrirem Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens, oremos, irmãos. Senhor, vem em nosso auxílio. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas, oremos, irmãos. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso nem a incompreensão os façam desistir dos seus propósitos, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa Assembleia aqui reunida, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá nos tornem novas criaturas, oremos, irmãos. Senhor, vem em nosso auxílio. Por estes meninos e meninas que andam no segundo ano e que hoje vão fazer a festa do Pai Nosso, daqui a bocadinho vão ser chamados e irão também receber um diploma e irão também responder a algumas perguntas que eu vou fazer, mas isso é daqui a bocadinho. E eu peço por estes meninos e meninas, pelos catequistas, pelas catequistas deles, a Sandra, pelas catequistas dos pais, a Carla, por todos aqueles que estão aqui, que andam neste processo de também serem catequizados para depois poder catequizar melhor os filhos. Filhos esses que depois vão sendo também orientados pela Sandra, que é a nossa catequista também para eles. Vamos pedir por eles todos e por todos os outros que andam noutros processos de catequese. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui em Espinhel, neste domingo, vos apresentamos para vós. E concede-nos tudo aquilo que for melhor para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Façam o acrescentar. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito sejas para sempre. Bendito
regozijais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, pelo fruto eterno, que nos vai glória e vida, salvação, bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Está o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, que se encontra hoje aqui ao ar livre, no adro da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Espinhel, freguesia de Recardens Espinhel, aqui no Arciprestado e no Concelho de Águeda, na Diocese de Aveiro, no centro de Portugal, na Europa. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, de toda a Igreja espalhada pelo mundo, aqueles que estão espalhados também por algumas localidades e países e que estão também na nossa companhia neste momento. Em comunhão, tornai esta Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os nossos, do Eugênio, da família do Eugênio, das nossas famílias, daqueles nossos, falecidos há poucos dias, há poucos meses, há mais anos, mas que estão todos eles ainda vivos pela saudade e pela fé. Acolhei-os a todos, na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora é a altura em que vamos fazer a nossa festa do Pai Nosso. Eu vou aproximar-me, peço ao nosso cameraman que se aproxime também um bocadinho, se calhar, digo eu. Deixo isso à consideração. A nossa comunidade hoje, como dizia, está em festa, pois, para além de ser o encerramento da catequese, aqui é, sobretudo, a festa do segundo ano, que por isso mesmo irão celebrar a festa do Pai Nosso. Eles foram aprendendo ao longo do ano que Deus é um Pai muito querido, que nos dá a vida, que cuida de nós, que faz tudo para que sejamos felizes. Com Jesus aprendemos a tratá-lo por Pai do céu, dizendo-lhe: Pai Nosso que estás no céu, que estás nos céus. Eles aprenderam também que pelo batismo fazemos todos parte da família de Deus. A Igreja é a família que está hoje reunida. Com os mais pequeninos, vamos louvar o Pai do céu. Eu agora falo para vocês que estão aqui, olhem para mim. Pronto, já há quem seja mais bonito, mas
Olhem para mim agora. Olhem, sabem, um dia os amigos de Jesus pediram-lhe para que Jesus os ensinasse a rezarem. E Jesus ensinou-lhes uma oração que é pequenina, dirigida ao Pai do Céu, que continua a ser hoje a melhor oração dos cristãos. Vocês já conhecem essa oração e estáis com certeza dispostos a continuar a rezá-la cada vez com mais dedicação. Pergunto para vocês só, todos ao mesmo tempo. Vocês querem receber o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou? Sim. Bom, podem dizer sim, quero. Sim, pois. Quereis guardar o Pai Nosso no vosso coração como se guarda um tesouro? Quereis rezá-lo e vivê-lo todos os dias com entusiasmo e alegria? Então, olhem, nós vamos... O Pai Nosso está aí, não está? Eles sabem. Pronto. Já estou mais descansado. Então, eu irei, de facto, agora dar a bênção de Jesus para vocês, está bem? Que é assim. Não, antes disso, o que é que falta? Falta rezar o Pai Nosso. Que é para saber se vocês querem rezar. Sim, eu quero, mas eu não sei se vocês sabem. Ora, digam lá diante desta gente toda. Andem lá, podem começarem. Uma salva de palmas, acho que sim. Pronto. Agora é que vou fazer aquela oração. Pai Nosso, infunde nos teus filhos uma grande alegria por se sentirem amados por ti, Deus vivo e verdadeiro. Venha a nós o teu reino de justiça, de amor fraterno, de solidariedade, vivida tal como Jesus a viveu. Que o alimento de todos nós seja a tua vontade, pois ela coincide com a vida em abundância para todos. Dá-nos o pão de que necessitamos para o corpo e também a coragem para o partilharmos com igualdade. Perdoai as nossas ofensas, pois queremos arrepender-nos por termos uma fé tão desligada da vida de todos os dias. Não nos deixeis cair na tentação de ser crentes apenas ao domingo ou ao sábado, mas também nos dias da semana, dando testemunho do teu amor. Livra-nos do mal, de uma vida superficial, banal, materialista, e que nos deixemos seduzir por ti, o único que pode fazer-nos felizes. E vós, pais, pergunto, quereis rezar o Pai Nosso com os vossos filhos todos os dias? A sério? Quereis ser para eles os primeiros catequistas? A sério? Queres educá-los como bons filhos, bons cidadãos e como bons cristãos? Sim, quero. Queira Deus consumar o bem que nos vossos filhos começou. Amém. Então como é que se faz agora, Sandra? É no fim. No fim da missa? Eles tinham e têm ali uma prendazinha que é uma lembrança do Pai Nosso. Obviamente que tem lá o Pai Nosso e por trás tem outras coisas. É assim, tempo de pandemia e temos que estar atentos a estes pormenores, que às vezes até nos podem escaparem. Porque é que uma pessoa quando vai ler... higieniza-se e depois de ler volta a higienizar-se, antes de comungar higieniza-se, não é por causa da leitura, nem é por causa da comunhão. É que de facto ao tirarmos a máscara podemos ficar conspurcados.
podemos ficar contagiados, contaminados. E por isso é que se faz isto antes e depois. E então, o que é que eu queria dizer? Se eu fosse a pegar, apesar das purificações todas que eu faço, mas se fosse a pegar na lembrança, no diploma, toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, não é de facto a coisa mais higiênica. E então, no fim, como os pais já sabem também, eles vão passar, cada um vai receber só ele o seu, só cada um deles o seu, e depois em casa eles é que escrevem, estão assinados por mim, mas agora eles em casa depois é que assinam o nome deles, não é isso? Pronto. Entretanto, podes ir para o vosso lugar, está bem? E agora, já que os meninos nos ensinaram o Pai Nosso, rezemos a oração que Jesus nos ensinou também. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que nos ensina o Pai Nosso, eis aquele que tira o pecado do mundo. Para vós que estáis em casa e que não podeis participar fisicamente, para todos vós que estáis aqui presencialmente, o corpo de Cristo. Quem deseja comungar, venha por favor por este lado e comece já também a higienizar-se para que não se concentrem todos em cima uns dos outros.
Podeis continuar sentados. Diz aqui assim o Marcelo, que está em São Paulo. Nunca tinha visto, isto a propósito do Pai Nosso, nunca tinha visto esse momento na liturgia. Que bonito. É emocionante, diz ele. Essa tradição da festa do Pai Nosso é só dessas paróquias do Padre Júlio ou é uma prática pastoral da Igreja Portuguesa como um todo? Isso é, ó Marcelo. Isto aqui não é invenção do Padre Júlio. Isto aqui, de facto, esta festa do Pai Nosso pode não ser feita deste jeito, porque este jeito específico é meu. Porque encontrei, até as próprias catequistas devem ter ficado um bocado impressionadas, sem estar à espera, porque foi um bocadinho diferente em relação àquilo, mas o entregar, o rezar o Pai Nosso, o fazerem perguntas sobre o Pai Nosso, isto é comum à Igreja Portuguesa, à liturgia, à catequese. E depois ele diz mais à frente, pergunta mais à frente, começa litúrgicas da catequese são caprichosas, tudo pensado ao detalhe, cadeiras diferenciadas para as crianças, lembranças para elas sobre o Pai Nosso, cantos litúrgicos específicos, o envolvimento dos pais na liturgia e não só das crianças. Por tudo isso recebam o reconhecimento e o carinho deste que vos assiste do outro lado do oceano. É bom que ele só saiba as coisas boas. Tá bom, Marcelo. Pois pá, mas para quem não conhece, o Marcelo é professor da universidade, lá em São Paulo. E, portanto, ele praticamente participa, pela maneira como fala, como deve imaginar, ele deve ter estudado teologia também, com certeza, e, portanto, já assumiu, porque, de facto, nem todos têm a possibilidade da Eucaristia como nós. Temos aqui menos quilómetro, temos aqui, se não for aqui, é acolá, e de facto, nestas situações, até no Brasil, nem sempre isto acontece bem assim, porque ainda a propósito desta situação, com outras pessoas que estavam não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, ele dizia-me que de facto, que para ir à missa, de facto tinham que andar muitos quilómetros, e portanto quase mais até do que 1 hora, e portanto as coisas às vezes mudam, e nós que a temos à mão de semear, oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e sangue de Cristo, fazei que a participação destes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Tem alguma cerimónia específica para... É só cada um vai de uma maneira sem fazer grandes rebuliços, exatamente por causa da pandemia. Ouçam, eu para a semana não estou a falar desta que vamos entrar, nem amanhã nem além, não é essa, mas para a outra, que é precisamente apanhar o primeiro dia, a primeira quinta-feira, eu devo estar de facto a fazer um retiro espiritual. O nosso bispo pediu-nos para nos desprendermos o máximo, para participar, para rezar, porque se nós somos, digo eu, não foi ele que disse, mas deu a entender, que se nós somos os profissionais destas coisas, temos que aprender a rezar e temos que ouvir quem sabe também nesta matéria. E por isso é provável que para a outra semana, que eu de 29 até sexta-feira, que possa não estar presente. Vamos todos para a Albergaria à Velha, para a Casa Diocesana. E por isso, aquilo que eu estou a dizer, para não estar aqui a prolongar ainda mais as missas aqui na igreja, e porque ainda não tivemos aqui nenhuma missa na igreja à semana, nesta quinta-feira, não sei se o Paulo não tem nenhumas intenções marcadas. Tem. E, portanto, nesta quinta-feira, às 19h30, aqui, de acordo com a etiqueta de segurança, isto agora temos que falar etiqueta, de acordo com as regras daquelas coisas, os bancos já estão também
preparados para esse efeito. Já temos o gel, essas coisas todas, como vós já deste conta, não é só para fora, é também para dentro, é sobretudo para dentro. Na quinta-feira, quem quiser celebrar a Eucaristia pelos seus familiares, além daqueles que já falaram com o Paulo, falem os outros com o mesmo Paulo, para ele apontarem, quinta-feira, 19h30. Do resto, também para dizer que no domingo há mais, à mesma hora e no mesmo local. Quer chova, quer faça sol. Quer haja passarinhos, quer não haja passarinhos. Portanto, vós valeis muito mais do que os passarinhos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vós que estáis aqui em Espinhel, e na França, e no Brasil, e por aí fora, vamos em paz. O Senhor vai na nossa companhia.